Alô, alô, alô. Já nos está de início a mais um programa Mikita Decide. Mikita Decide que é aquele programa sabe que toda semana nos traz assuntos que têm a ver com gênero e masculinidades, cidadania ativa e desenvolvimento pessoal e social. Hoje, minha amigo e amiga, nós vamos trazer mais um tema tão reflexivo, um tema que está pondo pensa de princípio a fim desse nosso programa. Um tema que tem a ver com problemática que tem assolado o mundo e a sociedade cabo-verdiana. Com esse tema, nós estamos falando sobre violência sexual na perspectiva do agressor. O tema de hoje, assim como em outros temas desse programa, não quer trazer a tônica reflexiva, não acrescenta ali para nos refletir em vários outros ângulos a questão da violência sexual e o agressor ou a agressora de situações de abusos e exploração sexual, de situações de violência sexual. Tudo tônica que não quer trazer. Talvez tenha uma perspectiva diferente do ângulo de que a sociedade tem trabalhado. Em vez de nos acusar no ponta dedo, para não refletir. E me como agressor e agressora? E me como pessoa, até que ponto costuma cometer situações de violência sexual? Contra criança de 12, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, de 14, de 16 anos? E me como pessoa, homem ou mulher, até que ponto costuma cometer as violências? E me como pessoa, até que ponto costuma cometer violência no namoro, a violência sexual no namoro e no casamento? Por isso, se trazer um ângulo para não refletir, em vez de ângulo de acusa e ponta dedo. E para no papel disso, eu quero trazer algumas histórias que podem ajudar-nos a entender o agressor em diferentes perspectivas. Não está sente tesão para minha filha. Não está sente vontade para minha filha. Isso foi fala de uma psicóloga que recebe alguns casos de homens com alguma responsabilidade no seu trabalho e na sua exposição social, e que os homens procuram psicoterapia para falar. Muitas vezes, que olha minha filha de 4, de 6 anos na calcinha, a gente algum incômodo. E esse incômodo, muitas vezes, está também carregado de algum grau de prazer, de vontade. Mas, lá no fundo, sabe, é algo que nunca devia nem imaginar ele. Mas só está sentindo isso. É algo que é mim que crê. Quem é desejo, quem é vontade. Mas isso também não é pensamento. Aquele pai que fala, vai pôr a filha supositório, e na pôr supositório, pega um clique, alguma coisa, camuto. É algo que manta ódio, mas é bem na mim. Não sei se não se entende o que eu quero trazer. Homens de 30, de 50, de 60 anos que procuram apoio psicológico. Por quê? Porque algo entra na minha mente que é o pior algo que podia entrar. E esse foi mês de ajuda. Esse caso é um caso, é 2 casos, ou esse caso pode replicar para vários outros. Minha amigo e minha amiga, são outras histórias do dia a dia, para não falar do agressor versus violência sexual.
Meu cunhado, que hoje está com seus 50 e tal para 60 anos, é que está muito com felicidade, nunca sabe qual que idade concreto, mas até brinca basofiando. Durante a minha infância, brinca com várias mulheres. Então foi que tinha 8, 9, 10, 11, talvez 12 ou 13. Você falou de uns anos de interior, uns anos pacata, que tem poucas pessoas. Tinha mulher viúva, tinha mulher que tinha marido, tinha mulher que o marido estava embarcado. Às vezes está mandando para mbá pagar, levar as águas, para mbá fazer aquilo. E esta morava aí só. Outros moravam junto com. Mas a gente não brinca. São mulheres que tinha 30, 50, 60 anos. Você está falando mais ou menos 50 anos atrás, que tinha televisão, que tinha rádio. Eram mulheres de Deus, mulheres muito religiosas. Mas eu falei, a gente não brinca. Não brinca com isso. Esse caso que você está trazendo ali, ele é um caso único. Ou. Esse caso pode replicar para várias outras situações. Quem é que aquela pessoa de 50, 60 anos? Será que ela comete uma violência sexual contra uma criança do sexo masculino? Era uma mulher grande. Será que nunca pode pôr no perfil, na lista dos agressores sexuais? Na linha que não se está querendo analisar violência sexual hoje? E amigo e amiga, é mais um ângulo que traz para não analisar os agressores ou agressoras sexuais. Mas não é mais um. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Ele é um monstro. Essa frase foi preferida durante vários dias, semanas, perante uma situação de violência sexual que acontecia na sociedade cabo-verdiana. E essa frase foi preferida para pessoas, para instituições, para comunicação social, talvez nesse contexto que você traz. Quem é que era aquela pessoa? Qual que era o contexto das monstruosidades? Um jovem, uma menina jovem de 18 anos, abre com seu namorado, que desde os 12 anos ele está sofrendo abuso sexual de seu pai, talvez até naquela época. Com toda a trauma que isso acarreta para a menina. Sociedade, rotula. Sociedade dos pequenos homens, de tudo, simplesmente vestir um fardo monstro. Não quer trazer para não analisar. Não quer pôr em riba de mesa o objetivo que é ponta de dedo. Sociedade. E que homem nessa tapete? Um homem que tinha uma grande função nessa sociedade, nessa ilha. Era representante de um partido político nessa ilha. Era um líder. Ele coordenava atividades de jovens, ele coordenava atividades política, ele coordenava atividades, se não estou em erro, religiosa. Ele congregava nele atividades de direção de associação de comunidade, Foi um homem que deu uma grande contribuição para a ilha enquanto pessoa. Ele deu uma grande contribuição para a ilha em diferentes dimensões.
no desenvolvimento comunitário, na política, no desporto, na juventude. Era um homem que tinha uma família, assim como as instituições da família correta, a família nuclear, talvez a partir de um casamento. E esse homem comete isso com sua filha. A sociedade automaticamente despile, pega tudo aquilo que é de bem que ele faz, põe no lixo, queima, destrui, simplesmente por uma máscara. Ele é um monstro. É tão sensível falar disso. A pergunta que eu quero colocar, aquele homem é um monstro ou foi um homem do bem que comete monstruosidade? Eu quero recolocar a pergunta. Ele é um monstro ou foi um homem que comete um ato monstruoso? Simplesmente para não pôr para não analisar. Amigo e amiga, quem é que é agressor da violência sexual? Quem é que é agressor? Em que contexto isso acontece? É disso quem crê que não entende, ou que não... Certa vez você não entende, que não fala, que não aborda nesse programa. Não pode falar que o agressor ou a agressora de violência sexual são pessoas. São pessoas. Na ângulo que não crê reanalisa, que talvez que existe idade para não falar o agressor pode ter 10 anos, pode ter 15 anos, pode ter 20 anos, pode ter 50 anos, pode ter 60 anos. O agressor, a agressora pode acontecer em diferentes fases de vida. O agressor pode ser religioso ou alguém que tem noção de Deus. Líderes religiosos hoje são acusados como agressores sexuais. Mesmo na família, pessoas que tinham crenças religiosas. O agressor ou agressora, porque também não tem caso de situação num número muito menor, de longe menor, de meninas e mulheres que também comete a agressão sexual. Não tem caso de agressão pontual. Em algum momento da vida houve situação de agressão. Mas também não pode ter casos do agressor ou agressora que comete a ação de forma recorrente, sistemática, ao longo de algum tempo e várias vezes, com várias vítimas. Quem é que está cometendo agressão sexual? Ou quem é que pode cometer agressão sexual? Na linha que eu quero trazer, às vezes vão falar, mas quem aqui é ser humano? É ser humano. Quem aqui pode, talvez, cada um de nós não está sujeito a isso, ou não pode estar sujeito a isso. Que um dia não pode cometer, ou muitas vezes não pode até estar cometendo, nunca tem nem noção se que lá é agressão sexual, se que é violência sexual, se que é abuso sexual, se que é exploração sexual. É complexo, mas nosso objetivo ali é sair das análises simplistas, agressor-vítima, e trazer para uma análise mais complexa. Complexifica a situação, ou casos, o contexto,
como não só hoje o agressor sexual. Não tá volta na próximo, ou seja, não tá vai para um curto intervalo, não tá volta já já. Contigo, baby, perco o juízo. O jeito que me olhas é tão bom. Confesso que me tiras o fogo. Eu não sei se convém ficarmos só por mais um segundo e viajarmos para outro mundo. Confesso que eu bem lá no fundo, se quero, te venero. Tu achas que eu não sei que tu me queres também, mas fazes um jogo, tipo não queres e me deixas louco. E brincas comigo, fui atingido por cupido. Contigo eu fico assim. Perco o juízo. Tu me deixas maluco, baby. Perco o juízo. She run me so fast. Baby, tu és aquela que com quem as coisas acontecem. Peço que ouças as minhas preces. És a pessoa que mexe com o meu sixth sense. Por isso eu te considero minha best. Vou fazer perder juízo, fica fora de mim. Que sabe que aqui te acontece e manda fica assim. Perdido, divido, boa maneira de ser. Mulher, prazer que tempo a bota fazer esqueço tu mulher. Tu achas que eu não sei que tu me queres também, mas fazes um jogo, tipo não queres e me deixas louco. E brincas comigo, fui atingido por cupido. Contigo eu fico assim. Perco o juízo. Perco o juízo. She run me so fast. She run me so fast. Pega-me, leva, usa e abusa, me agarra, me atura, eu fico louco, tão louco. Pega-me, leva, usa e abusa, me agarra, me atura, eu fico louco, tão louco. Já não está de volta a segundo momento desse programa, Mikita decide. Não está espera, mas nossa proposta musical cai no agrado. E para bom, minha amigo e minha amiga, que só gosta de ter entre a sintonia com essa frequência radiofônica ali, não está falando, mas não está falando basicamente sobre agressor versus violência sexual. E nesse segundo momento, eu quero trazer-lhe alguns desafios, algumas questões, talvez, para ajudar a entender o agressor da violência sexual em diferentes outros ângulos. E num primeiro, eu creio que talvez não reflete a pedofilia versus violência sexual. Será que todo agressor da violência sexual é pedófilo? Ou a pedofilia
é uma das dimensões dentro da violência sexual. Da falar, minha amigo, minha amiga, que dentro do oceano da violência sexual não pode haver a pedofilia. Que pedofilia é um comportamento sexual desviante, onde que o adulto, isso acontece muito mais homens adultos, que tem desejo sexual com criança. Criança antes de puberdade. Mas esse pedófilo, enquanto comportamento sexual desviante, se prazer sexual que está na relação, é uma pessoa que dificilmente tem uma relação de namoro com o adulto cima ele, de casamento com o adulto cima ele, mas ele é uma pessoa que, se satisfação sexual, se prazer sexual, está na criança, antes de puberdade. Que importa se é de sexo masculino ou feminino, porque muitas vezes para pedófilo é criança, antes de ter peito, de ter órgãos sexuais secundários, começa a se desenvolver. E o pedófilo raramente tem contato íntimo. Ele pode tocar na criança, ele pode explorar a nudez da criança, ele pode expor-se a órgãos sexuais para a criança. Mas o pedófilo, raras vezes, tem penetração. Raras vezes ele tem penetração. A pedofilia é uma forma de violência sexual dentro do oceano da violência sexual, que meninas e mulheres sofrem, mas também meninos e homens também podem sofrer. Mas também é importante, não entende? Será que todo agressor sexual tem consciência? Mas você comete uma agressão sexual? Mas você comete uma violência sexual? Mas você comete um crime? Será que todo agressor tem essa consciência? Infelizmente não. Infelizmente não. Já traz duas situações que pode ajudar a perceber isso. Um professor de educação física, acho que já trazer aquela história ali, algumas vezes nesse programa, um professor de educação física que passa-se aluna de 13 ou 14 anos, engaba com outro jovem que você está falando com ele. Menina, ela é pregosa. Menino, ele é pregosa. E a pessoa falou, pregosa? Como? Falou, um dia depois de aula, e bem, a boa na minha fica arrochando esse botãozinho na minha costa. Ou seja, em cima minha, na minha costa. Ensanha nele. E falou, mas ainda não coach. Mas ainda nada não coach. Isso te despertando interesse. Mas qual para quarto? Tá fácil tudo cussa. Tá fácil tudo cussa. Eu falei, onde que aprende? Então já não é firme da fase. É um adulto, um professor, que tem uma responsabilidade. Mas esta letra engaba, esta vanglória, esta basofa. Você não se entende o que está nele? Será que aquele professor tem noção do crime que comete? Perante a lei, perante a justiça, perante o Ministério da Educação, enquanto pessoa. Aquela criança que está lá, que ele tem função de orientar e de preparar para a vida, mas que aproveita de aquele contexto. Complexo. Você está entendendo o que eu falo? Ao longo dos tempos, tem percebido nas conversas comunitárias que pessoas entendem, mas
Basta menina que está virgem. Mas o agressor sexual, mas quem que traz aquele menino de virgindade? Então lembra várias vezes nas conversas? Não, é Camille que traz a virgindade, ele. Para explicar, não. Você que tem 16 anos, você que tem 5 filhos. A boa como homem que pode envolver com ele. Mas na mente de nossa consciência social, muitas vezes é isso que pessoas tinham. E ainda preparam peça de teatro que não se trabalhava. Grupo Teatro do Oprimido. Então lembra que tinha um rapaz, seus 20 e poucos anos, e estava lá basofo, te acusa, te aponta dedo. Não, homem que te mexe com menino para mata. Homem que te mexe com menino para capa. Homem que te mexe com menino para aquele. Esses são monstros. Esse aquilo, aquele outro. As tantas bata dar exemplo de crianças abusadas sexualmente. Quando não chega na adolescente, menina de 12, 13, 14, 15 anos, é parva, apontou uma menina que tem mama, menina que tem aquele, menina que tem aquele, que está tudo formado. Se um rapaz envolve com ele, é violência. Só para moda que tem idade. Falado sim. Eu falei, então também para mata. Então também para mata. Você trazeu a situação de uma pessoa que se está sentindo confortável nossa atitude, esse comportamento, mas é que tem noção o quanto ele também é agressor sexual. Num contexto e numa dimensão. Meu amigo e minha amiga, nós traz diferentes ângulos para não pôr de mesa. Não no sentido de defende e protege, e não no sentido de acusa, põe de mesa. Bo é um monstro. Bo é um monstro. Bo é um monstro. Ou seja, mi é um monstro. Mi é um monstro. Mi é um monstro. Que ele foi fala que o teatro, Vozes no Silêncio, que te retrata a agressão sexual, traz na voz do agressor. Um pai que depois de tentativa ou materializa um episódio de abuso sexual contra sua filha, adolescente, que já cai nele, coisa que faz, coisa que acontece, são falas que ele traz para sua cabeça. Ele, modo que olha essa cabeça. Aquele pai que vivia numa família, com sua mulher, com seus filhos, que tudo te parecia, mas estava direito. Mas o episódio acontece. Mi é um monstro. Quantos agressores você está sentindo isso? Quantas pessoas você está sentindo isso? Nos traz mais um contexto, violência coletiva. Se uma menina vai a uma festa e bebe e fica alcoolizada, às vezes nós 5, 6, 7, 10, 12 rapazes que estão juntos, que a menina está alcoolizada. Como que não está sentindo? Criou outra flaburo e amor na casa de cachorro. Muitas vezes, nós estamos com casos de pessoas que te registram o momento, te tira fotos, te filma, que expõe.
Será que nunca está perante situações de agressão sexual? Será que nunca está perante situações de violência sexual? Casos de registro de filmes, de fotos, de nossa relação de intimidade com nossa parceira, às vezes mesmo relação à distância. Muitas vezes que nós homens não passa para nós amigos, apoiando no desempenho sexual. Até que ponto que ali são violência sexual? Até que ponto que ali é violência sexual? Violência no namoro. Será que na relação de namoro, namorados de 14 com 16 anos, de 20, de 30 anos, será que existe situação onde que minta comete violência naquela relação? A violência sexual. Minha namorada que está disponível para o início da vida sexual. A minta pressiona. Será que nunca está? Será que essa violência era uma violência saudável? A outra parte está direito? Não, ok. Não tem que cumprir em função de mulher, no casamento. Ou. Quem que é vítima de violência sexual? Será que as agressões sexuais, os agressores sexuais, cometem violência só contra meninas? Ou existe violência contra meninos? Com menino, dados, está falando do menor número, mas um número significativo. Meninos podem sofrer violência por parte de mulheres e de homens também. Mas meninas podem também sofrer violência por parte de mulher. A mulher também pode ser agressora sexual. E qual é o contexto que a agressão sexual pode acontecer? Qual é o contexto que a violência sexual pode acontecer? Nunca sabe falar, cara. Nunca sabe falar, cara. Só não está falando, minha amigo, minha amiga. Essa agressão sexual pode acontecer em diferentes contextos. Pode acontecer na igreja, e pode acontecer com líderes religiosos, e pode acontecer na família, com pessoas que têm função de proteger a criança, o adolescente, mãe com pai, tios, avós, vizinhos. E pode acontecer dentro de casa ou fora de casa. Muitas vezes pode acontecer que nós tudo lá na casa. Pode acontecer que nós tudo lá na casa. Uma pessoa que não tem trabalhado com ele, na terapia, eu falei, era hora de tomar café. Eu estava na casa de banho, tinha 5 para 6 anos. Minha irmã de 15 para 17 anos entra na casa de banho. Meu pai com minha mãe estava tudo na quintal, na lá da casa de banho, para tomar café. E as irmãs, tudo estavam lá. Foi lá que acontece o maior trauma da minha vida. Na presença de todo mundo. E ninguém quer suponha disso de hoje. Então é muito mais complexo. Fala da violência sexual. E fala dos agressores ou agressoras sexuais. Porque muitas vezes a proximidade da vítima com o agressor é muito perto. E a maioria das vezes, vítima e agressor estão muito perto.
aquele corpinho de bossa. Hoje é tudo que botei lá, baixo costa. Gatinha tem que dar, entra bom amiga. Bom preocupa para aquele menina lá, é sonha amiga. Então, tem tudo de boa vida. Maneira com nome, beleza, onde que zona. Cos'è? Já botei namorado. Para mim que tem problema, baby, vou pôr por lado. Sou com a qualidade, com a qual hora que não pode relaxar. Ouvi, baby, vou ter que ser minha. Cara, tá mamora, bonca, pode deixar passar. Ouvi que ele beat só para nós. Seguir para meio de salva, não pode tá rachar. Tem ganado colar na boia, pega na boia, baby, me é só pra boia. Yeah, baby, put from door. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. Put provoca-me sem vou sabia. Tanto fem neste club, mas só pouco tá brilha. Agora com saber bom nome, só dá mudança e esquecer de bom. Tá doido na meu sorriso, doido na meu cabelo, doido na meu cheiro tão lançado, doido na meu jeito, na boca tudo é perfeito. Quase você do sol, já me roubava um beijo. Baby, servo tem que ser de meu. Mami, vou tá ficar sem falta de nada. Simplesmente vou ter que ser minha namorada. Baby, servo tem que ser de meu. Mami, vou tá ficar sem falta de nada. Simplesmente vou ter que ser minha namorada. You're driving me crazy. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. Put from ma aquele corpinho de bossa. Put from. I'm going crazy. Doida. Gaga over this. Hoje é tudo que botei lá, baixo costa. Lady. Doida. Gatinha tem que dar, entra bom amigo, vou ter que ser minha. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. I'm going crazy, crazy, crazy. Gaga over this lady, lady. Já nos de volta ao nosso terceiro e último momento desde o programa Mikita Decide. E para bom que gosta de ter em sintonia com essa frequência radiofônica ali, não está flow, mas não está papel hoje de agressor da violência sexual. E nesse terceiro momento, não quero trazer ali desafios, caminho que pode ajudar nós a entender agressor sexual ou agressão sexual, que pode ajudar-nos a minimizar isso, tanto do ponto de vista da família, da vítima e do agressor sexual. Não quero falar, amigo e amiga, mas ângulo que nós estamos trabalhando qual, mas para não perspectiva 880, agressor-vítima, mas meu ângulo que te permitindo entender, mas entre agressor e vítima há um percurso. Mas entre crime e não crime, mas há um percurso. Mas entre vítima e não vítima, mas há um percurso. Que quer que não está falando ali, que é toda a base do programa Mikita Decide, entre 880 e 72. Muitas vezes
Nossa sociedade não se torna agressor vítima, monstro vítima, mas que para não ribarar essa carta da violência sexual, do abuso sexual, da exploração sexual de criança, de adolescente, no namoro, no casamento, em diferentes dimensões da vida, para não pôr carta arriba de mesa. E a partir dali, quando bem redefine. Se não conseguir achar esse ângulo, é capaz de perceber que entre agressor e não agressor há um caminho. Entre agressor e não agressor há um caminho. Muitas vezes a sociedade está falando que a pessoa que ele quer violência sexual, mas a lei fala que ele é violência. Mas a educação fala que ele é violência. Muitas vezes não se está falando que ele é vítima, mas a própria vítima fala, não, minha é vítima. Minha é vítima. Mas a lei considera ele vítima. Mas o sistema social considera ele vítima. Ou muitas vezes a vítima se está sofrendo, o sistema fala, não. Culpa é de bom. Culpa é de bom. Dados está falando aqui, a volta de 30% ou mais de pessoas na Brasília e em outros declara uma mulher que sofre violência sexual para modo que provoca, para modo que vestir curto, para modo que está no lugar que devia estar, para modo que meter bebê, para modo. Então é uma coisa muito mais complexo. Há uns anos atrás, eu estava um artigo que nos Estados Unidos 33% de jovens era capaz de cometer violência sexual contra uma menina. E de que as 33, 15 ou 20, mesmo que não sabia manter a cadeia, mas se engatilhar numa boa posição, era capaz de cometer. Complexo. Para não pôr riba de mesa, para não analisar. Um outro grande desafio tem a ver com não procura ajuda. Nós que é pessoa que já não percebe em algum momento de nossa vida, nossa atitude, nosso comportamento ligado à nossa sexualidade faz que o outro sofre, não procura ajuda. Porque muitas vezes não entende, mas traumas que não carrega, que não trazem na vida daquele outro, mas foi sexo com penetração. Cai, amigo e amiga. Um número significativo de vezes, pessoas, simplesmente pelo olhar, no marcar, toques que não tocar nesse peito, nesse corpo, no marcar, falas que não dão, no marcar, no destruir. A agressão sexual é só penetração. É só duspe contempla. Um jovem, Dias, não sofre. Minha tio costuma acariciar nos seios. Não tinha 13 anos. Simplesmente, num episódio, acariciando nos seios. Talvez foi 30 segundos. E carrega aquela mágoa de hoje. Vários outros. Então, nós, enquanto agressor ou agressora sexual, não procura ajuda. Não procura psicólogo. Não procura especialistas. Não promete de ajuda. Se quer coisa que aconteceu, ou se não está com alguma tendência para isso acontecer. Não procura. Se em algum momento de nossa vida não te acredita, mas não comete agressão sexual contra nós namorado, ex-namorada, nós mulher ou ex-mulher, nosso filho, nosso vizinho, nosso sobrinho, nosso neto. Não pedir perdão. Não procura falar com ele. Não procura falar, talvez em causa algum dano na vida. Perdão. Isso pode ajudar a minimizar significativamente. Talvez não comece a pedir perdão publicamente, mas não fala com ele. Não fala com ele. Não pedir perdão para trauma que talvez não causa na nossa vida. Para modo isso te ajuda.
Isso pode ajudar a pessoa vítima na sua recuperação. Muitas vezes nunca tem noção da dimensão do sofrimento que nos causa na vida do outro. Às vezes, outro é quem é a pessoa que não te ama, ou que não devia amar, nossos filhos, nossos irmãos ou irmã, nosso sobrinho, sobrinha, nosso neto ou neta, nosso vizinho ou vizinha, nosso aluno ou aluna, pessoa que te olhava a nós com alguma referência, mas em algum momento da vida que ela acontece. Não procura cônjuge, contextos e situações de violência. Não procura. Enquanto família, enquanto instituição, enquanto pessoa, será que aquilo é violência sexual? Será que o outro está sentindo direito se a gente sabe com isso? Será que não é a forma como se sente prazer? Será que você traz trauma na vida do outro? Você traz um sofrimento para a vida toda, para o outro carrega? Não procura conselho. Porque sem entender, sem olhar o que está acontecendo, o que pode acontecer, não pode saber ajudar pessoas à minha volta, na minha família. Não pode minimizar para que aquilo que acontece comigo, enquanto adulto, para que um dia que seja agressora sexual. Acontece. Então não procura fazer isso. Para não conche a violência sexual, para não entender ele acusar, para não olhar diferentes formas como ele se manifesta. Meu amigo e amiga, não faz nas cabeças essa pergunta. Será que em algum momento foi agressor sexual? Ou agressora? Será que em algum momento, na forma como brinca com criança, pode ter ser que nunca tem noção se marcar? Será que nunca marcar? Será que nunca marcar? Uma pessoa de 50 anos. Eu falei, tem um episódio. Estava menino, padre Paul Naragás, publicamente brinca com ele, forma como brinca com ele. E foi aquela coisa trazer um desconforto, e aquele desconforto marcar toda a vida. Padre era a pessoa máxima na comunidade, no conselho. Ele é uma pessoa religiosa, mas sempre que olha aquele padre, aquele episódio, bem. Então, é isso que ajuda para não entender. Talvez vamos imaginar que aquele padre que tem nenhuma intenção, aquele padre simplesmente brinca com aquela criança. Mas aquela criança carrega um trauma. Não sei se vocês entendem o que eu quero trazer. Muitas vezes não marca. Ou não pode marcar. Ela nunca tem nem noção se que ela acontece. Eu quero falar tudo de alguém. Mas que cada um de nós. Será que um dia pode cometer alguma atitude que é violência sexual, que marca a pessoa? Sem que a cometida. Será que um dia que obesa pode acontecer na terceira idade? Homens, depois de 50, 60, 70, 80 anos. Talvez aquele homem durante essa vida de juventude, essa vida adulta, é que nem imaginava nisso. Mas a partir de terceira idade, velhice, minha amigo, minha amiga, nos traz este
tema para ser abordado na família. Não para não abordar no sentido de condena, acusa e ponta-dedo, para não abordar de uma forma reflexiva, para não falar de modo que as violências acontecem. Porque às vezes tem a sensação de algo que não está por dentro de nós, nunca se consegue papiar. Quem é medo, quem é insegurança. E como homem, até que ponto deve evitar, deve fugir de contextos familiares para escapar-se de violência sexual. Até que ponto deve evitar, fugir de estar junto com o menino, minha filha, minha sobrinha, minha vizinho. Quem é maior medo? Quem é maior insegurança? E nós na família, que é o maior medo? É algo que nunca está para perder. Ou não está para dando mesmo traz a violência sexual com criança, com adolescente, mesmo com adultos. Para não falar dele. Tá acontece. Se na família A acontece com o pai, será que na nossa família isso é impensável? Se na família B acontece com o empregado, será que na nossa família isso é impensável? Que não começa, trabalha, para que se criança chega na nós enquanto família com alguma acusação, com alguma queixa, com alguma reclamação. É muito complexo. Mas que não começa a tatear caminhos para não parar aquela criança. Que não começa a tatear caminho para dentro de família, no trabalho, para não enfrentar e suportar isso. Que não começa a tatear caminho para que não procura justiça. Que não começa a tatear caminho para que não procura apoio especializado. Meu amigo e amiga, a tônica que nos traz é um pouco diferente, talvez na nossa interpretação, daquilo que a sociedade tem olhado. Que não começa a olhar a pessoa. Porque a sociedade muitas vezes olha o agressor como um monstro, diabo. Talvez a proposta que nos traz é se não olhar como uma pessoa que comete um ato monstruoso. Uma pessoa que a partir de sua atitude destrói a alma da vítima. Com isso, talvez, pode facilitar o processo para que o agressor procure apoio, para que o agressor aceita com mais facilidade e para que não consiga minimizar essa problemática da nossa sociedade. Não sabe, mas nós estamos falando de um tema muito complexo e muita responsabilidade na minha boca para cada palavra que eu falo. Não está esperando, mas não consigo trazer um outro ângulo de analisa e interpreta o agressor da violência sexual e que ajudando a minimizar a situação na nossa sociedade e no mundo. Outra volta no próximo programa com mais um tema de interesse. Tchau, tchau.